Vamos lá, no nosso espaço Viver Bem, que tem um oferecimento do Vila Flora Casas e Apartamentos, esperando por você, entregas agora, 2016, o condomínio das Gardênias, as casas lá estão muito bonitas. Telefone 32438478, a gente vai conversar com uma médica dermatologista, doutora Lilian Braga, ela que veio falar sobre dermatologia de uma maneira geral, mas com uma pauta muito interessante ali na manga, que é sobre as pessoas, Bruninha, que se arrependem quando faz uma tatuagem e aí o namorado vai embora e enfim, fica o sonho ali e cravado na pele, né? Doutora Lília, você deu risada porque faz parte da sua rotina, mas pra quem tem a tatuagem é muito trágico. Boa noite, seja bem-vindo à Rádio Ipanema. Boa noite, Thiago. Boa noite, Bruna. Boa noite. É isso, é tragédia quando a pessoa chega no seu consultório falando, doutora, pelo amor de Deus, me salva. Essa é uma das causas frequentes, né? É pessoa que fez um nome, ou de ex-marido, ou ex-namorada, e aí acabou. Parece que acabou. Zica, né? Não faça, gente. Acaba. Não faça, né, Luizinho? Faz igual nós. Fala que tá no coração cravado e não vai fazer gente, paga um japa, conquista bem mais. Mas se colocar o nome de um nome de um marido, por exemplo, aí pode pegar um cachorrinho, né? E coloca o nome do cachorro. Não, é meu cachorro, tudo bem. É meu cachorro, aí, mano, também pode ser, mas dá pra tirar, é verdade, doutora, tá mais fácil do que há muitos anos, com certeza, mas ainda existe um tabu em cima disso, né, doutora? Hoje, com os lasers e com a evolução dos lasers, a gente consegue remover tatuagem, sim. Não é uma coisa tão fácil, então, assim, levam alguns meses para você conseguir um resultado final, e também não são todas as tatuagens que a gente consegue tirar de uma maneira completa. Aquelas de duende verde na cadeia, sabe? Aquelas que fez com... Não, fez com caneta Bic, né? Isso, essas daí não é parece, né? Fez. Então, a tatuagem preta é sempre mais fácil de ser removida. A colorida é sempre mais difícil. Então, assim, a gente... eu sou acostumada assim, a gente olha a tatuagem e a gente sabe se ela vai ser mais fácil ou não, claro. Né? Então, chegou aquela tatuagem com verde, azul... samurai na cachoeira. Aí é mais difícil. Mas as tatuagens... Hoje em dia, por exemplo, a gente tem ponteiras diferentes para cores diferentes. Uhum. Então, isso ajuda muito. O vermelho, por exemplo, que antes a gente não conseguia remover, hoje a gente consegue. Os equipamentos estão evoluindo como os equipamentos de fazer a tatuagem, né? Que estão evoluindo junto. E você sabe que depende também do jeito que a tatuagem é feita. Sim. Porque mesmo assim, você vê que você pega duas tatuagens pretas, uma sai em 4 sessões, a outra sai em 8. Sim. É praga de ex, né? É aquela coisa, é a praguinha, é o zóio ruim. Mas você percebe mesmo, eu tenho tatuagem de 2 tatuadores e você olha pras duas e você sabe. É diferente. Que uma fez que um era tatuador e o outro tava te enganando. Na verdade, o que difere, além assim da profundidade da onde o tatuador coloca na pele, é o tipo de tinta. A pigmentação da tinta, com certeza. E às vezes eles misturam tinta, isso a gente vai vendo ao longo das sessões, que a tatuagem vai mudando de cor. A própria tinta preta, existe uma tinta metálica. E se tem tinta metálica é mais difícil a remoção. Entendi. Então tem algumas coisinhas assim que você está completamente entendida das tatuagens já. Claro, né? Mas como dermatologista... Isso que eu não tenho nenhuma, hein? Como dermatologista, fica toda aquela preocupação, não só de tirar a tatuagem, mas também não ter muita lesão ali no local, né? Acho que essa é a grande... Não vou fazer aqui, não vou passar inchada. Garante a saúde da pele depois, né? O laser ali tem um limite pra não machucar, é isso, né? Tem. Na verdade, o laser é uma queimadura controlada, né? Tá. Então, assim, uma das coisas que eu acho mais importante quando uma pessoa vai remover a tatuagem, a primeira coisa é que essa tatuagem ela pode não ser removida completamente. Independente. Então, assim, acho que a primeira coisa que uma pessoa que quer remover, ela tem que saber. Saber assim, se quiser até fazer uma cobertura depois em cima, dá, né? Isso é muito comum. Então, aí nós temos 2 tipos de pacientes. Os pacientes que querem remover, porque querem remover mesmo. Completamente. Tipo, isso aqui foi um inferno astral na minha vida. Então eu tenho aqueles pacientes que falam assim, não, se ficar manchado, se ficar cicado, pode ficar qualquer coisa, mas eu não quero essa tatuagem. Tem os pacientes que querem que a pele fique exatamente como a pele era antes. Na verdade, todo mundo quer, mas existem pessoas que aceitam e existem pessoas que não aceitam isso. E existem aqueles pacientes que querem apagar um pouquinho pra fazer outra tatuagem em cima. É porque dependendo do desenho, não dá pra fazer outra por cima.
cima, daí quer tirar um pouco pra Isso, conseguir eu recebo fazer. muito paciente de tatuador mesmo, porque aí a gente dá uma Iniciar o trabalho do tatuador. Que legal. Doutora, esse tratamento não é tão barato hoje para fazer, né? E tem aqueles extremos que as pessoas passam, por exemplo, uma lixa para tentar tirar. Você tava indo bem, Luiz, e aí você quer zoar a pergunta, não entendo. É que sempre isso. tem o louco, né? Então, na verdade, existem outros modos para remover tatuagem. Isso. Antigamente, o que a gente chamava de dermoabrasão, que é fazer lixamento mesmo da pele, era uma possibilidade. Só que o problema é que aí você vai trocar o local por uma cicatriz, que aí não tem como você tirar e não deixar absolutamente nada na pele. E outra maneira que existe também é a remoção cirúrgica. Sim. Né? Então, assim, por exemplo... Puxa daqui, tira dali... Tatuagens pequenas em locais que há um excesso de pele que a gente consegue fechar é uma possibilidade. Esses tempos mesmo atrás chegou um paciente que ia fazer tinha passado num concurso público, tinha uma tatuagem pequenininha numa região que a gente conseguia tirar e o paciente ia fazer, acho que a prova final. Entendi, a física. Isso, num tempo muito curto. A gente não tinha tempo para fazer laser, era impossível. O que a gente fez? Tirou cirurgicamente, mas porque nesse paciente era possível. O cara era gordinho. Que situação. O nariz do palhaço tava parecendo uma jiboia. Vamos fazer o seguinte, Luizinho, antes de você mandar a sua pergunta, o papo tá ótimo. Vamos tocar uma música e a gente já volta com a médica dermatologista doutora Lilian Braga. Você quiser procurar no Facebook, procura como? Por você lá ou pela clínica? Como é que faz, doutora? Pode procurar como Lilian Braga mesmo. Lilian Braga, é isso? Ó, mulher bonita, ela se tiver duas, vai na mais bonita que acerta, né, Luizinho? É isso. Vamos de som, a gente já volta. Na noite, Ipanema. Retomando o nosso bate-papo aqui com a médica dermatologista, doutora Lilian Braga, ela que veio falar sobre o tratamento para as pessoas que se arrependem de uma tatuagem e querem limpar, vamos dizer assim, o local, amenizar o local para cobrir e tudo mais. Já falamos disso e agora eu quero pegar e tocar num ponto mais de prestação de serviço. Sabemos que o sol está cada vez mais forte, né? O planeta ficando mais quente, as pessoas, por mais que a gente fale para se prevenir, acabam passando grandes períodos em exposição ao sol e acaba dando até um câncer de pele que a gente estava falando fora do ar. Qual que é a dica para as pessoas tentarem prevenir ou pegar no começo uma lesão, doutora? Então, as lesões que normalmente depois dos 30 anos, é muito raro antes disso, né? Mas todo mundo, eu sempre falo que a melhor coisa é você prevenir. Então, ensinar nossas crianças desde pequena a usarem protetor solar, porque o sol ele tem um efeito cumulativo. Então, tem gente que fala assim, mas eu não tomo sol. Não toma sol agora, mas tomou a vida inteira, né? Sim. Então, assim, na verdade, o efeito que a gente tem agora... E todo mundo sempre toma sol. Não é só deitar e tomar sol, que é tomar sol. Isso que eu, assim... No Brasil é impossível alguém não tomar sol. Se você morar no Alasca, se você morar no Alasca, tudo bem. E na ainda Islândia, tem o efeito Aí mesmo assim ainda tem um pouco de radiação, não tem jeito. Mas no Brasil não tem como. Você vai no supermercado, você usa manga. Então assim, usar protetor solar desde criança, isso é um hábito, é igual escovar o dente, é uma coisa que assim, no começo pode ser complicado, mas que depois vira um hábito mesmo. Já existindo lesão, então primeiro as pessoas que são mais branquinhas, elas têm que tomar mais cuidado. Sim, porque elas verdade, vão sofre, ter mais né? Minha risco. mãe, nossa. Eu e a Bruninha, que são meio... Eu já vivo Brasil bem no mesmo, sol. né? Eu nasci tem pro nada. sol. Mas mesmo assim pode ter, né? A Bruninha tá se achando a ninfeta da praia. Eu nasci pro sol. Eu tenho meu super Deus. tendência pro sol. É verdade, mas Mas é assim, todo mundo pode ter câncer de pele, tá? Sim. Inclusive o mais grave deles, ele não tá tão relacionado assim ao sol. Então isso é uma coisa importante, porque o melanoma, ele é um câncer que ele tem uma associação genética e tem outros fatores também que não só o sol. Inclusive ele pode aparecer em áreas cobertas. Então, não é só quem toma sol que pode ter câncer de pele. Isso é um fato importante. E, por exemplo, dizem que quando aparece uma mancha com um pelo é pra ficar mais preocupado, e quando você não sente aquela mancha, Sim. também é um mau sinal. É verdade isso? Então, na verdade, o pelo não tem muito a ver, não. Não. O que você tem que ficar atento? Então, você tem um machucadinho ou uma lesão que não cicatriza.
Essa lesãozinha não cicatrizou, precisa ver o que aconteceu. Então, toda lesãozinha normal é para ser cicatrizada, como um machucadinho, pronto. Não cicatrizou, precisa ser avaliado. Ou qualquer pintinha que você tenha e que começou a se modificar. Teve um crescimento rápido num período curto de tempo, começou a mudar de cor. É igual a crise, Luizinho, se multiplicando, mexendo, virando. Fica vermelho. Começou a ficar irregular. Então, assim, a gente tem pra pintinha, a gente tem uma coisa que chama ABCD, que é você avaliar a simetria, a borda, a coloração e o diâmetro. Então é um ABCD de algumas pintinhas para as pessoas. É o quê? A simetria, uma lesão que começa a ficar simétrica, são as bordas que começam a crescer. O C, o diâmetro, né? Diâmetro. E o C é a coloração. Tá, coloração que começa diâmetro, a mudar de cor. Isso. Gostei. Então, assim, o que é legal? Se olhar no espelho, nas costas, pedir pra alguém dar uma olhada, ou pegam 2 espelhos, né? Assim, eu sou levemente mais paranoica, fácil. eu sempre fico vendo e comparando nessas imagens. Jura que vocês pegam um espelho e ficam olhando a própria bunda, é isso? A gente gosta também. Você faz isso, Luizinho? Mas nem bunda tem. O que é bunda? Gostei disso, gostei. Homem é um pouquinho mais difícil, né? Mas fora isso, assim... melhor vocês falarem aí do gol. Saiu um gol aqui contra o Palmeiras. A gente tá comemorando. Vou estar certo. Continua, doutora, desculpa. Foi um momento de secação aqui do Palmeiras. Então, assim... O ideal é sempre uma vez por ano a pessoa passar no dermatologista para fazer uma avaliação completa. A gente tem alguns aparelhinhos que a gente consegue ver e a nossa visão é um pouquinho diferente da visão de vocês, né? Com certeza, é muito diferente. Alguns 12 anos de estudo, Então é importante passar. E fora isso, é esse autoexame. Então qualquer coisa assim, tá na dúvida, vai pra ver. É melhor você pecar pelo excesso do que você ter uma lesão que eventualmente possa virar um câncer de pele. E hoje, assim, tudo que a gente trata de uma maneira precoce, praticamente tudo tem cura. Então é tranquilo. A doutora Lilian Braga falando assim com tanta doçura e tal, dá vontade da gente falar assim, doutora, o que funciona é o seguinte, ô cabra, você que tá aí há 2 meses fugindo de um consultório, pelo amor de Deus, meu filho, vá pra unidade básica de saúde, passar primeiro por um clínico geral e aí depois tentar a sorte ou no SUS, ou com um amigo, ou com um parente, enfim, onde quer que seja. É mais ou menos por aí, né, doutora? Não dá pra ficar esperando, porque depois não tem mais volta, perdeu a disputa, é isso? Em alguns casos, sim. Graças a Deus, no caso dos cânceres de pele, a maioria é curável. Assim, existe um tipo que é a minoria, que é o melanoma, que em alguns casos, quando ele é um pouquinho mais avançado, é um pouquinho mais complicado, mas que também, hoje em dia, a gente com um diagnóstico precoce, com um tratamento adequado, também todos os pacientes conseguem... Uma boa recuperação. Uma boa recuperação, exatamente. Legal. Quer mandar um beijo pros filhos que estão na audiência ou a gente perdeu pra Peppa? Como é que é? Estão ouvindo a mãe no rádio ou não? Acho que não perdemos pra Peppa, não. Então manda um beijo pra todo mundo. Então um beijo pro Dani e pro Luca. Tá certo. Obrigado pela visita. Gostou dessa festa? Nossa, muito legal. Gostei sim e eu agradeço a oportunidade, né? Primeiro de estar podendo falar sobre um assunto que talvez nem todo mundo conhece e também em relação ao câncer de pele, que eu acho que é sempre legal a gente poder estar falando alguma coisa. Legal. Ó, Lilian Braga no Facebook, se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato, médica dermatologista, no nosso quadro Viver Bem, que tem o oferecimento do Vila Flora, mais do que viver, é conviver. Casas e apartamentos esperando por você, tem até aquele apartamentinho 3 dormitórios com varanda gourmet e a suíte de deixar a sogra aprovando o casamento. Vamos de música, a gente já volta.